Olá, pessoal. Então, venho aqui conversar sobre alguns eventos astrológicos que envolvem o dia de hoje e o dia de amanhã e que, como sempre, quando a gente vai sentindo que aquilo pode ser um instrumento para a gente lidar com a gente e com a vida melhor, eu venho aqui para dar um recadinho ou um recadão, não sei. Então, vou estar gravando aqui. Oi, Mônica. Para que a gente possa vivenciar esse período que, na verdade, envolve 2 dias, mas que tem uma importância. Então, o que é que me motivou a vir conversar? Em primeiro lugar, hoje, dia 27 de março, a Vênus, que estava retrógrada, quer dizer, aparentemente andando para trás, nos dando uma oportunidade de revisão de alguns assuntos da nossa vida, estava em Áries. Hoje, ela continua retrógrada, mas ela entra em Peixes, onde ela vai continuar até o dia 12 de abril, quer dizer, tem um período aí de Vênus em Peixes até 12 de abril, que é super importante a gente aproveitar, eu acho que com essas informações aqui que eu quero compartilhar com vocês. Além disso, a Vênus hoje, ela retrograda e entra em Peixes e ela vai fazendo conjunção com o Netuno, regente de Peixes, hoje também. O que é, então, um aspecto de tornar essa Vênus super pisciana, digamos assim. Ela está no signo e está fazendo conjunção com o regente desse signo. Ela ainda vai estar fazendo conjunção também com o Mercúrio, que é a nossa capacidade de comunicação, só que ele já está em Áries. Depois ele vai entrar em Peixes também, aí a gente conversa de novo. Mas eu queria botar uma ênfase nesta Vênus tão fortemente pisciana. Então vamos lá. Quando a Vênus entra assim em Peixes e com essa força toda, a energia de Peixes é como se ela oitavasse. A gente sabe, né, que as energias têm oitavas, isto é, manifestações em nós que vai do mais denso ao mais sutil de todos, né? Então, uma Vênus em Peixes, ela tem a sua própria força, a sua própria energia oitavada. Ela fica num nível mais desenvolvido, evolutivo, de manifestação. Então, ela está ativando em nós, porque é isso que acontece no trânsito, esse nível de experiência venusiana mais elevado. A Vênus, normalmente, como força dentro da nossa psique, fala do nosso amor pessoal, fala de conforto material, físico, fala do nosso prazer no mundo diário, fala do prazer do nosso corpo, a relação com o nosso corpo, esse prazer que passa pela nossa sensualidade sendo desfrutada, os nossos órgãos dos sentidos, através eu comi uma comida super gostosa e aquilo, que delícia, que prazer, ou no sexo, desfrutar, né, o contato, o prazer que o físico pode nos oferecer numa experiência sexual. Fala também para a gente dos nossos vínculos amorosos pessoais, como eu já disse, sabe? A qualidade desses vínculos, como é que eu manifesto o meu amor, não é? E além disso, a que eu dou valor? Vênus rege também o valor mesmo. Vai desde a oitava, que é o nosso bem-estar material, envolve a questão financeira, dinheiro, né? Mas também nos pergunta, Vênus sempre é uma força que nos pergunta ao que eu estou dando valor. Bom, como eu me dou valor, né? Valor que eu tenho por mim, porque esse valor é muito relacionado com o quanto eu tenho um vínculo amoroso, eu sinto amor por mim também, né? E Vênus é isso. Então, uma Vênus em Peixes meio que revitaliza em todo o ser humano, nesse período, até 12 do 4, e está intensificado por conta do Netuno do lado dela, os nossos valores mais profundos, aqueles que são imateriais, que não são vinculados unicamente à matéria, ao 3D, ao corpo físico, mas aquilo que a gente dá valor através do que a gente sente ou que a gente pressente espiritualmente,
né? Ou dos nossos sentimentos mais profundos, e aquilo representa, de repente, para mim, uma coisa extremamente valiosa que para outra pessoa não seria. Então, estimula em nós também o contato com os valores humanos de uma forma geral mais profundos, né? Ativa em nós o romantismo. E, novamente, sempre que eu falo em romantismo, eu me preocupo de explicar que essa palavra ela tem que ser, vamos dizer assim, compreendida, porque quando se fala em romantismo, vem logo na cabeça da gente aquele amor romântico, que um se mata por causa do outro. E o romantismo não é isso. Isso, eu acho, no meu olhar, que é uma deturpação da experiência romântica. O romantismo é a gente se relacionar com outra pessoa, e não precisa ser nem o par, através de uma expressão do afeto mais sutil, mais delicada, mais poética, né? E que numa relação com uma pessoa a gente tem muitos momentos. Em alguns momentos a gente é mais objetivo, papá, com a pessoa que a gente mais ama. E em outros tem aquela coisa assim de olhar o que aquela pessoa gosta muito, de ter um gesto de delicadeza com aquela pessoa. Isso é romantismo. Uma Vênus em Peixes, ela já ativa em todo mundo esse lado romântico também, sabe? De um lado mais sutil de se relacionar. E quando ela ainda está, como eu disse antes, fazendo conjunção com Netuno em Peixes, todos esses aspectos venusianos ficam muito mais profundos e muito mais ampliados. Então, a gente vai estar tendo uma oportunidade de estar vivendo, né, os nossos valores mais profundos, de fazer contato com eles, né? Daquilo nos mobilizar de alguma forma, de nos comover no bom sentido, né? De fazer com que a gente se mova para que a gente possa lidar com a vida a partir desses valores mais profundos. Uma Vênus em Peixes conjunção Netuno favorece demais da conta a gente poder dissolver as nossas mágoas, as nossas feridas emocionais, porque a gente pode fazer um contato mais profundo com elas e ter um nível de compreensão diferenciado, ressignificar, dar outros sentidos para essas mágoas e para essas dificuldades, de poder perceber o que elas nos fizeram crescer realmente e isso ajudar a dissolver essas mágoas. Às vezes também olhar para outra pessoa que de repente a gente ficou super machucado ou machucada e perceber um lado da humanidade dessa pessoa, da dificuldade dessa pessoa e isso ajudar, vamos dizer assim, a essa mágoa ser dissolvida, enfim, de diversas maneiras, mas é um período, até dia 12 de abril, que a gente fica mais, com o Netuno conjunção Vênus não fica tanto tempo, mas todo esse período que já é longo de atividade pisciana, digamos assim, que está muito intenso, é exatamente porque a gente está nesse momento de se voltar e de viver dentro de cada pessoa, ter a oportunidade de viver esses aspectos de aprofundamento, de laços profundos, de dissolver mágoas e raivas. E claro que isso não vai acontecer com todo mundo, a gente sabe, está vendo por aí, né? Mas a gente pode ficar mais atento em nós mesmos e nós mesmas para que a nossa consciência ajude o nosso inconsciente a avançar. Essa Vênus em Peixes com conjunção com Netuno, ela intensifica em nós a nossa capacidade de amar, que eu vou chamar aquele amor que a gente já fala algumas vezes aqui, que é um amor mais compassivo, que é um amor mais da empatia pelo outro, pela dor do outro, que nos ajuda muitas vezes a perdoar. Eu não estou falando que nesse momento a gente tem que perdoar todo mundo, porque sempre nós devemos fazer e viver aquilo que é uma verdade em nós. Então, às vezes, a gente precisa de mais tempo, né? Então, aproveita esse tempo de aprofundamento para lidar com aquilo ali, mas tem um favorecimento energético para que tanto o amor compassivo e empático pelos outros possa brotar, de uma certa compreensão maior e até psicológica do que acontece com as pessoas, né? Quanto o perdão, então, consequentemente, poder acontecer. Essa Vênus em Peixes, ela está retrógrada.
em conjunção com Netuno. Então isso nos dá uma oportunidade grande, gente, da gente fazer uma revisão na nossa história, a história do amor na nossa vida, sabe? É um período super importante da gente poder olhar e se lembrar de como a gente viveu o amor, não só o amor do par que eu estou falando, o amor na nossa vida, pela nossa família, com os nossos pais, com os nossos avós, com o marido, com separação depois, com o filho, com amizades, com alguém que participa da nossa vida, né? Uma pessoa que às vezes pode ser nosso empregado no trabalho, até dentro de casa. O amor. Como é que a gente vive esse amor? Como é que eu ofereço o meu amor? Porque nós somos diferentes e nós oferecemos de jeito diferente, né? Mas como é isso? E como é que as outras pessoas amam em volta de